Se você assistiu Eu Sou a Lenda, provavelmente saiu do filme pensando: beleza, Will Smith é um herói sobrevivente, os infectados são monstros perigosos e é isso. Mas e se eu te disser que você pode ter interpretado o filme todo errado? Sim, pode ser difícil de engolir, mas a real é que os monstros do filme não são exatamente o que parecem. Na verdade, eles podem ser as verdadeiras vítimas da história. Parece loucura, né? Pra quem não lembra, a trama gira em torno de Robert Neville, interpretado por Will Smith, um cientista brilhante e último sobrevivente humano conhecido após um vírus geneticamente modificado, que inicialmente era a cura para o câncer, dizimar a população mundial. Aqueles que não morreram pelo vírus se transformaram em criaturas horríveis, com uma aparência desfigurada e uma forte aversão à luz do dia. Eles vivem à noite e caçam tudo o que conseguem encontrar. Neville, imune ao vírus, passa seus dias em Nova York tentando encontrar uma cura, enquanto lida com a solidão esmagadora e o terror noturno. A história parece simples, né? Neville é o último homem tentando salvar a humanidade, e os monstros são apenas obstáculos para ele. Mas, conforme o filme avança, e especialmente se você prestar atenção nos pequenos detalhes, a história começa a ganhar novas camadas. Quando for comprar alguma coisa na Amazon, considere comprar pelos links na descrição. Não mudem nada o valor para você e vai me ajudar bastante. A grande sacada de Eu Sou a Lenda é que, com o tempo, você começa a perceber que as criaturas chamadas de infectados ou Darkseekers não são apenas bestas descontroladas. Elas têm uma certa organização. Elas protegem umas às outras e, ao longo do filme, mostram sinais de comportamento social. E é aqui que uma coisa fica interessante. Será que Neville estava vendo as criaturas de forma errada o tempo todo? Desde o início, Neville era como se fosse um caçador. Ele os captura, faz experimentos com eles e os vê como simples cobaias para tentar achar uma cura. Isso faz sentido, afinal, para ele, esses infectados são a ameaça à sua própria vida, de certa forma responsáveis pela morte de sua família. Mas à medida que o filme vai progredindo, fica claro que eles não podem ser tão desprovidos de consciência quanto ele imaginava. Tem um momento chave no filme que quase passa despercebido, mas muda tudo. Neville captura uma fêmea infectada para seus experimentos, e logo depois, o líder do grupo de infectados começa a caçar Neville, com muito mais agressividade. Isso parece mostrar que os infectados não são simplesmente monstros aleatórios. Eles têm laços emocionais. Esse líder, que parece ser uma versão alfa dos infectados, está tentando proteger sua própria família. Essa reviravolta faz a gente parar e pensar: quem são os verdadeiros monstros aqui? Neville, no começo do filme, é o herói clássico. Ele tem um objetivo nobre. Ele quer salvar a humanidade. Mas quando ele começa a capturar essas criaturas e tratá-las como objetos de teste, sua moralidade se torna nebulosa. Ele está tão focado em seu objetivo que não percebe que essas criaturas, apesar de parecerem violentas e inumanas, ainda têm uma forma de vida social. Eles, de certa forma, tentam sobreviver e proteger seus entes queridos, exatamente como Neville. Se você assistiu ao filme apenas na versão de cinema, pode ter perdido o ponto mais importante de Eu Sou a Lenda. O final que chegou às telas não é o mesmo que os criadores planejaram originalmente. Na versão exibida, Neville se sacrifica heroicamente para permitir que Anna e Ethan, os outros sobreviventes que ele encontra, fujam com a cura. É um final trágico, mais épico, como a maioria dos filmes de Hollywood. No entanto, no final, as coisas são bem diferentes. E essa mudança de perspectiva é o que geralmente dá sentido à ideia de que os monstros são na verdade as vítimas. Nesse final original, Neville percebe que os infectados não são apenas monstros sem pensamento. Ele entende que o líder alfa estava apenas tentando salvar uma fêmea capturada, que provavelmente era sua parceira. Ao perceber isso, Neville não só solta a infectada, como se desculpa ao perceber que ele foi o verdadeiro vilão para essas criaturas. Esse final
transforma completamente a mensagem do filme. O herói que pensávamos conhecer era, na verdade, um invasor destrutivo no mundo desses seres. Neville passa de salvador da humanidade a uma lenda de terror entre os infectados. Ele era o monstro que eles temiam. A grande moral aqui é que Eu Sou a Lenda joga com nossas expectativas. Desde o começo, somos levados a acreditar que Neville é o último herói solitário tentando trazer a humanidade de volta. Mas à medida que o filme se desenvolve, e especialmente com o final alternativo, entendemos que a definição de monstro é muito mais complexa. Para os infectados, Neville é uma ameaça. Ele sequestra, faz experimentos e mata os membros do grupo deles. Essa reviravolta nos faz pensar em como o medo e a consciência podem distorcer nossa visão de mundo. Neville achou que estava certo, mas o tempo todo ele estava desumanizando essas criaturas, da mesma forma que elas fizeram com ele. No fim, o que Eu Sou a Lenda nos faz questionar é: quem são os verdadeiros monstros? Será que Neville era o herói que credenciamos ou ele era o vilão da história das criaturas? Em um mundo pós-apocalíptico, onde as regras mudam completamente, a noção de certo e errado não é tão clara. Talvez os monstros que Neville temia tenham sido apenas vítimas de um processo que ele próprio ajudou a criar. Então, na próxima vez que você assistir a Eu Sou a Lenda, preste mais atenção nos detalhes. Pode ser que, na história deles, Neville seja a verdadeira lenda de terror que assombra os dias dos infectados.